desde pequeno eles sempre falaram qual é o caminho, o que é certo, o que é errado, aonde você tem que seguir, o que você não pode fazer. E a partir do momento que você tem isso cravado, você valoriza isso, naturalmente você já tem seus princípios. O nosso convidado de hoje é Wellington Torres, formado em gestão comercial, pai da Ayla Torres. Começou sua trajetória de uma forma totalmente atípica. Entrou nas lojas Avenida através do esporte e transformou essa oportunidade em uma carreira sólida. São 18 anos de história dentro da mesma empresa, passando por diversas áreas, crescendo passo a passo e mostrando que quando há propósito, o sucesso é apenas questão de tempo. Se prepare para uma conversa que vai te inspirar do início ao fim. Você pode ir onde você quiser. Talvez 10% da onde você pode chegar vão ser pessoas que vão abrir portas, vão ser pessoas boas que vão te dar um pouco mais de empurrãozinho, um pouco mais de tempo, vão dedicar um pouco mais de tempo para você. 10, 15%, talvez 20%, eu não sei, mas não passa disso. Os 80, 90, amigo, é você, velho. É você, vai buscar. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem mais uma baita aula da nossa MBA do Correndo Pra Não Morrer Devendo. Então já curte, se inscreva e compartilha com a galera, beleza? Reciprocidade a gente conta daí do lado de vocês. Você tá maluco, meu jovenzinho? 12 por 8? 12 por 8, maneiro, tranquilo. Graças a Deus. Daquele jeito. Família bem. Tudo ótimo. Tudo certinho, meu jovenzinho. A gente tem que agradecer de coração, né, meu jovem? Só reforçando aquilo que você falou, a nossa audiência qualificada que nos acompanha semana a semana, que nos passa aquele feedback positivo ou negativo, sempre em prol do nosso crescimento, né, meu jovenzinho? Então, a gente fica muito feliz com você e ainda mais naquele recado que a gente fala junto, meu jovenzinho. Bora. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Pra você que curtiu, se inscreveu e compartilhou, que não dói, não tem que pagar, a unha não encrava, não precisa morar com a sogra. Tá tranquilo, meu jovem, não tem motivo de não fazê-lo. Exatamente. Meu jovenzinho, antes da gente iniciar esse bate-papo com essa fera, com esse professor de hoje, nós vamos falar de quem, meu jovem? O Pablo Picasso do Varejo já é conhecido aí por todos que nos acompanham, mas a gente sempre tem que reforçar e falar do lindo trabalho que ele vem fazendo nas lojas que vocês estão acostumados a entrar, não é não? Você falou lindo trabalho, achei que você tá falando do lindo Luizinho. Não, ele é lindo também, né? Pra quem não entendeu ainda, o Luizinho é o responsável por fazer essas verdadeiras obras de arte, meu jovem. Por isso que a gente apelidou carinhosamente de Pablo Picasso. Porque o Luizinho, ele realiza sonhos, meu jovem. Ele materializa. Então, se você sonhou com uma loja linda, maravilhosa e não sabe por onde começar, não sabia, meu jovem. Clarifica um pouco mais disso que eu disse. Pessoal, você que quer deixar a sua loja ainda mais bonita, chamar mais atenção para produtos, expor melhor, trazer mais visibilidade, trazer mais clareza para tudo que você tem na loja e com isso aumentar suas vendas, entre em contato com o Luizinho da Perfitubos, porque ele tem toda a parte de equipamento lá. Então ele tem araras para confecção, mesas de valorização, gôndolas, expositores de bola, de bijuteria, de cinto, enfim... O que você precisar, ele tem. E outra coisa muito legal, se você pensou em algo que ele não tem no portfólio dele, ele desenvolve especialmente para você, não é não, Lucão? Grandes redes do nosso varejo, meu jovenzinho, vem fazendo um trabalho incrível com o Luizinho, ou o Luizinho vem fazendo um trabalho incrível dentro dessas lojas, que vem grande expansão, né, meu jovem? Algumas delas, redes Timax, It's Fashion, Viva Modas, Viva Mix... Dentre outras, né, meu? KLK, Paulistanas, Alta Moda, tem muita gente trabalhando com o Luizinho. O cara é famoso, né, meu jovenzinho? Então, assim, para você que tem uma loja de confecção e quer colocar calçados, ou tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou tem os dois na loja, mas quer reformar a loja. Reza a lenda, meu jovenzinho, que você quer reformar a loja. Você pegou o ponto, ou você já tá com a loja ali que você fala, pô, preciso dar uma valorizada aqui, dar uma valorizada no passe. Entrega a chave para ele e fala, Luizinho... Dia 10 do mês que vem eu quero a loja pronta. E ele entrega, meu jovem. Reza a lenda, hein? Todo mundo que trabalha com o cara pagamento, nossa, você é uma mãe. O Luizinho é a verdadeira mãe. Então, assim, ó. O Luizinho da Perfitubos é o cara. Entre em contato com a gente. Pode entrar em contato diretamente com ele. A gente dá o caminho das pedras. Fala que veio do podcast Correndo Pra Não Morrer Devendo que tem desconto. Porque se não tiver, meu jovem... A gente pede, puxa a orelha dele e ele vai fazer uma condição especial para você que nos acompanha. Beleza?
É isso aí, meu jovem. Recado importante, galera. Quem ainda não pegou, dá tempo. Papel e caneta na mão, que a aula vai começar. Seja muito bem-vindo, seu Wellington. Valeu, gente. Obrigado pelo Prazerzaço, convite. cara. Prazer. Valeu. Gratidão, meu irmão. Valeu, obrigado Que pelo honra. convite. Legal. Que honra em Muito bom. tê-lo aqui com a gente, cara. Pra Prazer, gente, meu. agradecimento especial aos irmãos Saciloto, né? Que esses caras são uns fenômenos, né? no Os nosso caras são país. fera. Os caras são Os fera. caras são fera. Gente boa demais. Eles que fizeram essa conexão entre nós, Bacana. então pra gente é muito gratificante. Eu gosto de falar isso em todo início e no final dos episódios, que pra gente o bem mais valioso que nós temos é o tempo. Com certeza. E vocês, cara, estarem aqui com a gente, dispondo desse bem mais valioso do tempo pra abrir o livro da vida, falar um pouquinho, mostrar tudo o que sabe e o que não sabe pra gente e pra nossa audiência é de suma importância. E a gente fica muito agradecido do coração mesmo em tê-los aqui com a gente e falando um pouquinho sobre vida, sobre família, sobre trabalho, sobre religião, sobre o que a gente quiser. E o que vocês quiserem. Então, fica à vontade e pra gente é um prazer em recebê-lo aqui, velho. Bacana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês aí, compartilhando um pouquinho da nossa história. Bora lá, meu jovenzinho! Com essa bagagem, né? Tantos anos de varejo, com certeza vai ter coisa pra caramba, né? Tem bastante coisa para falar aí. E agora, no off que a gente tava falando, eu achei que você era de São Paulo, mas não é. Não sou de São Paulo, cara. Mato Sou do Mato Grosso. Grosso, né? Nasci numa cidade chamada Alta Floresta, no interior do Mato Grosso. E saí cedo ali para buscar um sonho de ser jogador de futebol, né? E através até do esporte foi onde eu conheci a Avenida e acabei entrando e começando construir essa história aí dentro do grupo. Já tô curioso pra saber como através do futebol você entrou no varejo. Pois é. Em Cuiabá, eu morava em Cuiabá, né? A empresa, a sede da loja da Avenida é em Cuiabá. E eles montaram num período que eu estava de férias no Mato Grosso, do clube que eu estava jogando no interior de São Paulo, montaram um time de futsal para jogar um campeonato estadual, né? De salão. E me fizeram um convite para poder jogar para o time da Lojas da Avenida, na época chamava Tecelagem Avenida. E eu topei, né, a ideia ali do projeto, e eles também me deram a proposta de estagiar na empresa, morar no flat da empresa e jogar para a equipe, né? E assim eu comecei minha história dentro do Grupo Avenida, né? Mas nessa época você tava jogando em outro clube, na base já, de algum clube ou Já não? estava jogando, aqui no interior de São Paulo, em Tupã, né? Tupã. E eu estava de férias e eles tinham esse projeto, como era a categoria de base, eu tinha que voltar somente na época era março, e o campeonato do Mato Grosso era 6 meses, né? Uhum. Dava tempo ali de aproveitar. E aí entrei de cabeça no projeto e eles me deram o estágio para começar a trabalhar como estagiário, né? Arquivava papel num escritório totalmente separado, na área fiscal ali. E comecei a pegar gosto de fazer o trabalho e junto treinando e jogar meu futebol e começava a trabalhar ali, se envolver com as pessoas, se socializar ali, né? E foi meu primeiro emprego. E naturalmente eu comecei a receber algumas demandas dos colegas, né? Na área fiscal, eles eram fiscais, eu era totalmente estagiário, fazendo todo o processo burocrático ali. E eles começaram a me ensinar, tô precisando de uma demanda ali, lança para mim umas notas fiscais que você já terminou o que você tinha que fazer? Não, já terminei, quero aprender mais coisas. Não, então lança aqui. Comecei a lançar, fazer o trabalho dos caras. E na época era tudo muito manual, né? Você lançava nota por nota e depois tinha que fazer a conferência manual, ticar todas as notas ali. E eles começaram a fazer as conferências e viram que eu tinha um nível de assertividade maior que o deles. Então, o que eles começaram a fazer? Eu ia lá, fazia rapidão, porque eu gostava muito mais de lançar a nota do que necessariamente ficar fazendo arquivo de papel. Uhum. Mas, óbvio, aqui tava... Meu foco não era aquilo ali, meu foco era o jogo, não é? Uhum. Ganhava, né? Tinha toda uma estrutura. E aí comecei a lançar e comecei a me interessar pelo trabalho, né? E eles começaram a ver o que eu estava fazendo e começaram a me munir de trabalho deles, né? Espertos, né? E aí eu comecei a fazer e um dia desse a minha líder, né, chegou e me pegou lançando uma nota, que era um trabalho que eles tinham que fazer. E me questionou, mas peraí, como é que você tá fazendo isso aqui? Quem te passou? Eu falei, foi os malandros ali, né? Não erra, hein? Os espertos ali, estão tentando tirar trabalho dele, estão me passando e eu tô gostando, aprendi. Ela foi verificar, né? Foi primeiro, deu uma chamadinha ali nos colegas, né? E foi checar o que era que eu estava fazendo. E eles comentaram que, de fato, eu estava fazendo um trabalho até de lançamento e conferência ali, é melhor do que até eles faziam, né? E nisso... Você tinha quantos anos nisso, mano? Cara, isso aí já vai fazer 18 anos atrás, né?
eu tô com 40 aí, nós estamos falando de 22 anos, 22 anos na época. Sim. Então, e aí nisso começou meu interesse de querer, de fato, enfiar a cabeça ali no trabalho, de conhecer um pouco mais, e logo, depois de um mês e meio, surgiu uma oportunidade de contratar uma pessoa, né, um assistente, de fato, que eu era estagiário, no lugar de uma menina que saiu, e ela foi lá e me chamou. Falou, você quer vir para dentro, quer conhecer o processo fiscal, quer de fato... Ah, tá, mas no fiscal, nada com compras. Nada com compras. Tá. Na área fiscal ali, contabilidade fiscal, nada com compras. Não estava nem perto, ainda nem sabia o que ia acontecer isso. E nesse momento, qual que era o tamanho da tecelagem Avenida, né? Naquela época, a Avenida estava já estava com aproximadamente 60, 50 lojas. Já era bem grande. Já era grande, né? Já tinha um grupo estruturado. A origem é de Cuiabá, então, que você falou, né? Os donos são do Espírito Santo, né? O seu Ailton Caselli fundou a empresa através do trabalho que ele fez na Pernambucanas, aí pegou um ponto em Cuiabá, e a primeira loja foi ali na 13 de junho, né? E a partir dali ele começou a expandir e fundou aí a Lojas Avenidas, né? Legal. E então, quando eu fui, de fato, promovido ali para assistente, no caso, eu já fui para a área fiscal e comecei a me dedicar a, de fato, aprender, entender um pouco mais, e sempre fui muito curioso. Então, o que fazia? Como eu só jogava, na época eu não estudava, né? Eu ficava até tarde no escritório, pegava as demandas que eu tinha, dava uma corrida ali para terminar, para fazer uma hora extra, e o que eu fazia com isso? Terminava antecipado, eu conseguia folga para poder jogar. Às vezes tinha que viajar, tinha que jogar para outro time ali, que dava para... Eu ia lá, terminava, apresentava o trabalho, ó, tenho 2 dias de folga. Não, então pode ir. Então, jogar. Né? E conseguia conciliar isso aí, né? Porque, querendo ou não, através do futebol, do esporte, que eu consegui essa oportunidade e estava fazendo os dois, até que um dia o time da Avenida acabou, a gente ganhou o campeonato estadual e o regional a gente ganhou e perdeu na semifinal da fase estadual. Foi quase 8 meses aí o campeonato, esse período todo. O time acabou encerrando as atividades e eu continuei no flat da empresa, o qual eles tinham me proporcionado, e continuei trabalhando, né? E surgiram as oportunidades de voltar aí para São Paulo, ir para outros lugares, e eu estava ali focado. Por quê? Porque por mais que eu continuasse trabalhando no grupo e morando no flat, que eu tinha uma estrutura ali para poder me manter, eu continuava jogando, né? Ali na cidade de Cuiabá. Sim. Então, Conhecia muita gente. Muita gente. Então, trabalhava, final, todo dia tinha um jogo, era 200, 300 reais por jogo. Sim. E aí você vai fazendo um pé de meia, até que eu comecei, de fato, a ter que começar a escolher, né? O que eu tinha que fazer. E comecei a dedicar no trabalho. Fui pra faculdade, comecei ali a estudar e comecei a virar minha chavinha pro trabalho, né? Foi onde eu comecei a tomar as decisões, né? Difíceis aí da vida, né? E, inclusive, um amigo meu, que é o Leandro Esquerdinha, jogou no time da empresa e nós tivemos as mesmas oportunidades juntos. Ele acabou seguindo e eu preferi ficar em algumas dessas oportunidades de viajar para representar o estado, enfim, jogar brasileiro futsal. E ele dali acabou sendo selecionado para um time de Minas, né? Do Minas ele foi para a Espanha, da Espanha ele foi aí para a Rússia, se naturalizou e aposentou agora 2 anos atrás no Barcelona, futsal, né? Camisa 10 ali, jogou com a safra, a melhor safra do futsal do Brasil e da Espanha, Ferrão, os melhores jogadores do mundo aí. E amigo pessoal, inclusive mês passado eu tava agora esse mês passado eu tava na Espanha, fui fazer pesquisa e através dele assisti jogos lá, assisti um jogo, conversei com os caras do Barcelona lá, os brasileiros, Pito, e assisti o primeiro jogo da temporada. E ele trabalhou com você, né? Ele jogou comigo, ele não chegou a trabalhar, mas a gente jogou junto no time da empresa. Né? Então eu trabalhava na empresa e jogava pro time da empresa, e ele só jogava o time da empresa. A gente jogava junto, jogamos juntos vários anos. Então o time também era bom pra caramba, era bom, né? O time era bom, o time era muito bom, né? Na época ali eles fizeram um projeto que, futebol amador, né? Ele não tem tanta estrutura, né? Sim. Então chegou um momento que eu tive que escolher. Eu tenho uma história engraçada de contar pra vocês. Eu tava jogando um brasileiro, eu peguei 4 dias de folga do meu chefe, porque eu ficava lá, adiantava meu trabalho, isso ainda na área fiscal. E a gente classificou para a fase final do brasileiro. Fiquei 4 dias de folga, a gente classificou e eu tinha que voltar na terça e na quinta de manhã viajar de novo. Falei, porra, como é que eu vou fazer isso? Fiquei 4 dias, né? De vira e mexe eu consigo ali minhas folgas para jogar e como é que eu vou falar pro meu chefe que eu preciso de mais, né? A Federação Mato Grossense mandou um ofício para a empresa.
agradecendo me liberar por 4 dias e solicitando, né, um apoio para liberar para mais acho que ia dar mais 4 dias se a gente fosse para a fase final, no máximo 5 dias, né? E esse ofício, em vez de endereçado para o meu chefe, ele foi endereçado para o CEO da companhia, né, que era o Rodrigo Caselli. Sim. E o Rodrigo Caselli, muito profissional, muito focado no trabalho, né? Sabia de toda a minha história ali, minha trajetória. Isso já tinha praticamente 2 anos já que eu estava na empresa. Sim. E esse ofício foi para o Rodrigo e ele pegou esse ofício e leu. Falou, peraí, 4 dias para jogar bola, né? E agora pedindo para... Chamou o meu chefe. E eu lá, tinha acabado de chegar no dia anterior, estava de manhã esperando ali chegar esse ofício para eu poder falar com o meu chefe. E esse ofício foi pro Rodrigo e eu falei, na hora do almoço eu vou, né, esperar, falar com o meu chefe na hora do almoço para ver se eu consigo essa liberação, mas quase 4 dias aí para representar o estado, né, para final, né, não é um campeonatinho, né, não é qualquer coisa. E o Rodrigo chamou meu chefe um pouquinho antes do almoço e teve uma conversa tranquila com ele, né, ao pé do ouvido. Meu chefe volta com o papel na mão e eu ali esperando, né. Ele não falou nada, deu a hora do almoço, o pessoal saiu, eu falei, posso falar com você? Ele falou, não, eu quero falar com você. Eu falei, o que aconteceu? Não, coincidência. Olha, que coincidência chegou esse papel aqui pro Rodrigo. E, né, o Rodrigo já tá 2 anos na empresa, né? Tem que decidir o que você quer da vida, né? Você vai trabalhar, você vai jogar bola e não vou poder te liberar, né? Então, se você quiser optar por ir para essa fase do brasileiro, tá tudo né? bem, Tudo bem, mas de fato você tem que abrir mão do trabalho. E caso eu não consigo te ajudar mais, né? Se tivesse chegado para mim, enfim, né? A gente poderia ter entendido, mas naturalmente faz sentido o que ele tá falando, né? E de fato fazia sentido, Sim. né? Porque eu estava ali trabalhando, por mais que eu fazia minhas obrigações, não tinha um foco, né? Joga, Fica trabalha, 4 dias, é. volta. E nisso eu peguei, foi onde as decisões difíceis começaram, né? O esquerdinho, inclusive, me ligou 1h da tarde, me perguntando se eu iria, porque ele também trabalhava e ele teria que sair do trabalho, porque ele não conseguiria mais a folga. Aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa. Ele me ligou e falou, você vai? Eu falei, cara, eu não sei. Eu preciso de um tempo. E aí, 2 horas eu liguei pra ele e falei, eu não vou. Né? Era a fase final, eu não vou. Eu vou ficar, eu tô bem instalado, tô trabalhando, já tô contratado, tô gostando, tô desenvolvendo, comecei a estudar, né? Eu quero me dedicar um pouco nisso, porque eu saí de casa com 12 anos pra jogar bola, né? Então, 12 anos eu saí de casa pra jogar bola. Saí do Mato Grosso e vim pra São Paulo, enfim, rodei bastante. É um sonho que muitos têm, Sim. e de fato poucos conseguem. Hoje mudou muita coisa. Então eu falei pra ele, tô muito tempo aí já correndo, então quero tentar ter um pouquinho mais de foco e tentar realmente construir uma trajetória. Eu não vou. Vai lá, boa sorte, tá? Ele falou, eu vou. Meu pai falou que se não der nada, eu volto e tento alguma coisa aqui, enfim. E foi aonde eu tomei a decisão de não ir. E foi aonde começou toda a história dele e de um outro amigo, que nós éramos do mesmo perfil, mesmo nível ali de capacidade, né? De jogo ali. E foi onde ele começou, saindo dali, ele não foi para a fase final, mas no 3º jogo eles já foram selecionados para ir para os clubes, né? E aí começou a trajetória. E aí toda a trajetória eu acompanhei de perto e eu ali trabalhando e eles jogando. E, né, por um período eu tive aí essa dor. Falar aí, cara, isso. Cara, não tem como, velho. É um sonho de criança. Acho que quem tem um sonho, seja qual for, é natural que você, quando você tá perto dele ou você tá vivenciando algo para chegar nele, quando você desiste, né, desse sonho para poder seguir um outro caminho e ver pessoas ou de forma positiva conseguindo, te dá um orgulho gigantesco, né? Tô que eu converso com ele hoje e falo, você é meu orgulho, né? Sim. Você representou o que eu queria fazer. Você me representou. Né? Então, assim, sim. Porém, no período, naturalmente, você fica naquela, cara, e se? Poderia estar com ele, né? Poderia estar com ele, né? Só que o destino, o homem lá em cima, ele sabe de todas as coisas, não é à toa que hoje eu tô 18 anos numa companhia, o qual eu tomei a decisão de não ir jogar por conta de um ofício que foi parar na mão de uma pessoa que mudou meu destino, né? E fez com que tudo mudasse. Então eu tomei aquela decisão e sofri por um tempo, porque eu queria, ainda tinha um sonho e toda vez que eu via, que eu tinha oportunidade, as pessoas chegavam, era pra você ter ido, você tinha que estar lá, você não era pra você estar em outro lugar. Então, quem joga, quem porque sabe... o seu entorno tudo falava, né? Então, por um tempo, sim.
dói lá dentro, tem aquela, né? Não é à toa que até hoje, naturalmente, quando eu vejo assistir o futebol hoje é quase lamentável, né? Você assistiu lá o futebol, pelo quando a amor gente de pega a Deus. nossa safra, a Exato. safra que a gente assistiu lá atrás, Exato. e você fala, pô, eu jogaria tranquilamente aí Sim. no Melhor meio do desses que- caras aí. Não se gabar, mas, pô, né? Daria, vai. Mas, enfim, e aí começou essa história, foi onde eu tomei uma primeira decisão difícil da vida. vida, né? E sozinho, né? Sozinho, não tinha família ali, minha família é do interior do Mato Grosso. E como sempre, desde pequeno eu tomei minhas decisões sozinho, óbvio, sempre compartilhando com meus pais, mas sem nenhuma interferência. Sempre Era busquei. mais só pra compartilhar Exatamente, mesmo, né? sempre fui, nunca dei nenhum tipo de trabalho, né? Sempre tive o meu objetivo muito claro ali em relação ao que eu queria, que é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem, né? Então, a partir do momento que você tem isso como Um bom ser princípio, humano, bom né? ser humano, você pode E ir essa para vários caminhos, né? determinação, essa clareza que você tinha disso, Rodrigo, veio do quê? Ué, O- das influências do seu pai, da sua mãe, da base que você teve ali com Com familiares. certeza. Quando você saiu, que você tomou essa decisão difícil com 12 anos, o que eles te falaram? Como que foi esse Ah, momento? Na verdade, assim, quando eu tomei essa decisão que eles permitiram eu ir buscar esse sonho, na verdade, a doutrina que você tem dentro de casa, que é a educação, né? Que é a nossa função como pai, não sei se vocês são pais, que é a nossa função de educar, né? Educar é a doutrina, os princípios, somos nós que temos que passar para os nossos filhos, né? Não é a escola, não é os tio, tia, não é parente, são os pais, né? E meus pais foram muito firmes comigo nessa introdução da doutrina, do que é certo, do que é errado, de como beber um refrigerante na casa de um vizinho, na casa de uma visita que você vai fazer, né? Então, desde pequenos detalhes que faziam com que você fosse valorizado, você fosse reconhecido como né, questão de educação, tudo. Então, isso foi muito plantado, assim, desde pequeno, né? Não é à toa que quando eu fui viajar, na verdade, meus pais não falaram nada. Por quê? Porque desde pequeno eles sempre falaram qual é o caminho, o que é certo, o que é errado, aonde você tem que seguir, o que você não pode fazer. E a partir do momento que você tem isso cravado, né, e valorizado, você valoriza isso, naturalmente você já tem seus princípios. E eu lembro até hoje, quando eu entrei no ônibus para viajar, eu falei pro meu pai uma frase, falei, pai, se por um acaso eu sair fora de tudo que você me ensinou, e se eu me envolver com qualquer coisa que você falou que é errado, fica tranquilo, você não vai me ver mais. E hoje eu tenho Caramba, 40 cara. anos e eu nunca sumiu, né? assumi. É. Eu nunca assumi. Isso E não você foi falou... né, no mundo do futebol, vocês sabem, Sim. não só no mundo do futebol, mas Sim. hoje, né, as coisas são muito mais fáceis, né? E naquele tempo, exatamente, aquele tempo, você convive com pessoas que tem doutrina, que não Sim, tem doutrina, sim. que tem educação, que não tem educação, que tem a vida porra louca, desculpa, Sim. né? Vive de qualquer forma. E você tem Mas que ter a muito... sua mensagem pra ele era, pai, eu não vou te envergonhar. exatamente né? Eu isso. não vou Eu te falei, frustrar de alguma exatamente maneira. isso. Tudo que você me ensinou, se eu fizer diferente, é por consequência, por uma decisão minha e eu não vou te frustrar nunca. Exatamente isso, né? Então, isso naquela idade, né? E eu Então, isso que eu toda ia falar, oportunidade, com 12 anos. exatamente, Uma com toda a oportunidade que eu maturidade. tenho para falar e para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar e falar sobre isso, é uma coisa que eu me orgulho muito, porque foi uma coisa que eu cravei e de fato segui até hoje, sigo até hoje. Não, né? e é um exemplo né? E tudo pra bem. todos, Exatamente, e tudo bem. E várias oportunidades, vários momentos que a vida te dá para te dá e te provoca para fazer diferente, porque a vida não é fácil, cara. Não. A vida ela vai te levando para vários caminhos que você vai ter dificuldade, pô, né? Eu saí para jogar bola, meu pai não tinha muita condição, então quando eu ia para os clubes eu morava em alojamento, debaixo de arquibancada, dividia colchão. Então você não tem aquela condição, categoria de base Sim. nesses clubes, não tem essa condição que tem os clubes maiores, né? Então, naturalmente você tem muito nível de muito estresse, muita, como é que eu falo assim, você tem muita dificuldade, né? Em nenhum momento, a partir do momento que você tem como doutrina o que você colocou e de fato você tem isso na cabeça, no momento eu titubeei. Nenhum momento. Em nenhum, eu falo com propriedade. Em nenhum momento eu titubeei. A gente podia estar na mesa aqui, as coisas acontecendo aqui. E pra mim, Tá tudo nada. certo. Tudo certo. Cada um vive sua vida, o meu que eu coloquei como propósito, eu segui. E hoje eu tenho orgulho disso. E é o que eu passo pra minha filha, que eu vou tentar passar pra ela,
né? E é o que eu tento passar para as pessoas que eu tenho a oportunidade de chegar nesse nível de bate-papo. Sim. Então, acho que então, foi uma das decisões difíceis que eu tomei de deixar de ir buscar o sonho, mas, contrapartida, o destino, Deus e a minha capacidade também de buscar me fez crescer e estar 18 anos na mesma companhia, né? E gradativamente a gente foi construindo aí o espaço, foi conhecendo, foi ganhando conhecimento, foi passando por áreas e áreas dentro da companhia e hoje a gente está aqui em São Paulo com a mudança, né? Mudei do Mato Grosso para cá pela empresa, né? Naquele momento, quando você tomou a decisão de ficar, então bati o martelo, eu vou ficar. Você tinha um sonho já de crescer dentro da companhia ou você, tipo, eu quero ficar para crescer dentro do segmento, ou pode ser em alguma outra companhia, ou você já tinha uma certeza ou não? Não tinha essa visibilidade. Não tinha essa visibilidade porque eu estava numa área totalmente burocrática, né? Eu estava na parte de contabilidade fiscal. Então, assim, ainda não tinha essa clareza, porém, entretanto, o que eu tinha, o que a empresa estava me proporcionando. A empresa me deixou, né, usufruir da parte da estrutura da empresa, do flat, né, para morar. Me deu a oportunidade de me ser promovido, né, me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava mesmo depois que o time né, tinha acabado. Então eu entendi, sim, que eu estava ali me dedicando e os feedbacks que eu tinha recebido do meu trabalho até então estavam sendo positivos. E então eu entendia que eu estava no caminho certo. Né? Então começou a estudar, então tudo estava caminhando para uma nova vida, né? Uma nova perspectiva. Agora, até onde eu poderia chegar, ainda não tinha essa visão. E aí é o que eu falo muito para os meus pares que eu tenho oportunidade e para meus compradores, né? Meu time, de forma geral, os assistentes. A gente acha que o que a gente está fazendo não tem importância, o que a nossa atitude ali dentro da empresa seja ficar 15 minutos no café ou meia hora no café, a gente acha que ninguém está vendo isso. Mas sempre tem alguém olhando para o seu desempenho, sempre tem alguém olhando para o que você está fazendo. Sempre tem. E isso é difícil você colocar na cabeça se você não passa por isso. E eu passei por isso em várias situações. E hoje eu falo muito para eles. Sempre tem alguém olhando o que vocês estão fazendo, sempre no sentido positivo. Óbvio que o negativo também, mas o sentido positivo, não entendam, não achem que o que vocês estão fazendo não estão sendo observados. Né? Eu acho que qualquer empresa, independente se ela é grande porte, médio porte ou pequeno, você tem pessoas fazendo um trabalho ali. Tem pessoas que se destacam, tem outras que não. Tem pessoas que buscam, né? Tem pessoas que não, que são acomodadas no que está aí, ok? Então, respondendo a sua pergunta, naquela época, naquela decisão, estava tudo muito recente para mim. Então, era um novo mundo que eu estava vivendo. Afinal, eu saí com 12 para vivenciar um mundo totalmente diferente do mundo corporativo de trabalho. Então, eu não sabia até onde eu conseguiria chegar. Mas eu sei que se eu parei ali, eu tomei aquela decisão para poder seguir, eu estava realmente focado em aprender, em dar o seu melhor. melhor. O meu melhor. Exato. E, naturalmente, fazendo isso, foram surgindo as oportunidades. Né? Da área fiscal, tive a oportunidade de ir ser convidado para ir para a auditoria da companhia. Então, e como foi essa... Então, só para finalizar esse ponto, qual que você acha que foi, assim, ó, o maior motivo que te fez ficar? Porque naquele momento você estava abrindo mão de um do sonho, seu maior sonho da sua vida. Sim. Qual que foi o principal motivo? Você, né, não com uma clareza tão grande, mas você tinha um comprometimento que talvez você sabia que poderia crescer, por mais que isso não fosse claro. Só que você tinha também o flat, você tinha algumas coisas, só que era o seu maior sonho em contrapartida que você podia vivenciar e podia dar certo como o seu amigo deu. Sim. Foi talvez algum medo de perder algo que já era garantido? Você sabe qual que foi o principal motivo ali que não te fez fazer o que talvez você faria num outro momento? Qualquer momento, né? Em busca, né? Eu acho que o principal motivo foi, primeiro, por eu ter vivenciado já um bom tempo o sonho, né? E eu vi o quanto era difícil, né? Você precisa abrir mão, você precisa ter bastante... você precisa matar um leão todo dia, né? E não que isso não seja necessário em qualquer lugar. Mas eu já tinha vivenciado isso. O segundo ponto é a partir do momento que eu entendi que a empresa estava me dando uma oportunidade, me valorizando e
e eu estava conseguindo corresponder junto com uma estrutura que eu digo, você ter uma estrutura para trabalhar, você ter um salário, você ter ali começar a sua vida financeira, tanto no trabalho como também praticando esporte, que nos horários vagos eu praticava meu esporte, conseguia fazer uma renda extra. Sim. Então, a partir do momento que você começa isso, você se estruturar, mesmo que seja Sim. pequeno, para quem não tem nada, é muito. Isso, para quem não tem nada, é muito. Exato. Então, você consegue se estruturar, consegue comprar suas coisas, consegue no final do mês olhar e falar, opa, peraí, tá bacana aí, tá Sim. legal. Eu vou começar a me dedicar um pouco mais. Então, acho que essa virada de chave de entender que eu precisava construir algo, se eu não fosse seguir meu sonho, eu precisava construir algo a qualquer preço, de qualquer forma, eu acho que isso fez com que eu decidisse e falar, não, peraí, preciso agora, assim como eu fiquei 8 anos aí correndo atrás dos meus sonhos e poderia ter continuado, eu tô entendendo que aqui também tá me dando essa oportunidade e eu tô conseguindo ter essa condição de fazer isso sozinho. E sozinho eu digo sem apoio de família, nada, né? Meu pai, não, vou conseguir, vou pagar a faculdade, tinha ali um apoio da empresa em relação à moradia, então eu consegui me estruturar financeiramente, mesmo que pouco, mas já era algo que eu não tinha até então. Então foi onde eu comecei realmente focar e me dedicar e querer mais, porque daí ali arquivando papel tava legal, lançando nota tava bacana, fazer ali a parte fiscal, as informações de impostos e informações pro Estado, demonstrativo, tava bacana, mas eu comecei a querer mais. Pedir passagem. Querer mais, né? Né? E aí foi onde surgiu o convite para ir para a área de auditoria, né? Da companhia, que era os olhos da empresa na época. A empresa era, né, pequena no sentido de em relação ao que está hoje. Sim. Então a gente fazia ali balanços na mão ali, viajava loja a loja, praticamente quando dava de avião, quando dava de ônibus, e as contagens eram tudo manuais, não tinha RFID, né? Então foi uma experiência que a gente vai navegando as áreas, né? E começa a captar conteúdo, experiências, trocas, porque você vai visitar a loja, começa a entender da operação inteira, começa a entender desde o processo da loja abrir até o processo da loja fechar, você está ali dentro para fazer toda a checagem, acompanhamento. Então, isso tudo começou a trazer conteúdo e, de fato, experiência, né, pra gente, né? E isso você vai aumentando os tijolinhos, né? Os tijolinhos vão aumentando e você vai abrindo, vai criando estrutura, né? E visibilidade também para a companhia e o trabalho que você está fazendo, né? As viagens, as visitas, os feedbacks, os relatórios. Então você começa a aprender outras coisas que você precisa, de certa forma, desenvolver. Né? Você vai fazer uma visita, você tem que fazer um relatório, você tem que fazer toda uma análise. E como que eu vou fazer essa análise? Eu preciso saber quem que é o melhor, aquele cara. Então, vem cá. Então eu sempre fui esse cara, porque eu acho assim, cara, sendo bem sincero para você, você pode ir onde você quiser. Talvez 10% da onde você pode chegar vão ser pessoas que vão abrir portas, vão ser pessoas boas que vão te dar um pouco mais de empurrãozinho, um pouco mais de tempo, vão dedicar um pouco mais de tempo para você. 10, 15%, talvez 20%, eu não sei, mas não passa disso. Os 80, 90, amigo, é você, velho. É você, vai buscar, vai atrás. Não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, muito bem feito. Eu posso aprender mais? Até onde eu posso ir? Isso aqui é legal que você está fazendo. Qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir para não te atrapalhar e não ser arrogante? Porque não adianta eu saber fazer uma coisa X e querer aprender outra sem entender o processo e ir gradativo. Então você tem que saber o limite. Não, aqui você pode ir, que aqui é o próximo passo. Não adianta eu dar um passo maior com a perna, que eu vou cair e vou se machucar. Mas 80%, 90% é você. É você, é o que você busca, até onde você vai, a navegabilidade, a interação, entendeu? Astúcia, talvez seja a palavra. E hoje eu vejo essa nova geração, talvez não tenha um pouco disso, né? São poucos, os que tem, você tem que pegar e falar, aqueles 10%, 20% que eu vou te dar, que eu tô vendo que você tem, que você quer. Mas tem muitos não, que aquilo ali, tranquilo, tá bom. Né? Troca 20 e-mails, mas o cara tá sentado ali do seu lado, você não tem talvez a coragem de levantar para não ter a tratativa, né? Então tem gente que foge da tratativa, né? Do que a gente está tendo aqui, prefere um e-mail, uma mensagem. Então, eu acho que eu fui nesse caminho. Quero mais e quero mais. E foi
tendo conteúdo, aparecendo, né? E graças a Deus a gente foi passo a passo, tendo a oportunidade dentro da companhia, o qual a companhia deu também esse espaço, essa abertura. E naturalmente a gente, né, vai agarrando e vai se moldando, né? Que eu falei para vocês, eu acho que na função aí que eu tô 18 anos numa empresa só, acho que a palavra adaptabilidade talvez seja tudo, cara, porque eu já vivenciei muitas fases dentro do grupo, né? E já tive muitas trocas, assim como tá tendo com vocês aqui, de forma muito rica, com muitos outros, né, colegas de outras redes, de fornecedores e essa camada do varejo aí que é gigante, né? E a gente tem que se adaptar, né? Ao momento da empresa, ao momento do comércio, ao momento da doença, pandemia, tudo, enfim, tudo você tem que se adaptar. Camaleão. Você tem que se adaptar. Então, acho que essa palavra talvez me resuma aí bem, porque, de fato, eu não tenho experiência em outra empresa, mas entendo que tenho aprendido muito com quem chega, com quem passa na nossa... Não quer dizer que você não não sabe o que o outro exatamente, tá fazendo, até porque né? quando você tem o contato com as outras pessoas, o diálogo, o nível de análise, o nível de troca de vários aspectos, você conversa de igual para igual. Porque em algum momento alguém te agrega, aqueles 10% daquelas pessoas que chegaram, te agrega. Né? Só que se eu ficar parado, cara... Água parada apodrece. Alguém vai engolir. Sim. Não, você não pode parar. Né? Então, acho que um pouquinho da história assim, chegando onde eu tô hoje, acho que muito desse querer, né, de tomar decisões difíceis, né? Tomei uma decisão difícil também quando eu saí da empresa por uma doença do meu pai foi doente, meus irmãos, cheguei a sair, fiquei 1 ano e meio fora, meu pai adoeceu e meus irmãos, eu era mais novo e estava ali já em Cuiabá, que é mais próximo, e fiquei 1 ano e meio fora. A empresa me deu todo o suporte e quando eu levantei, a irmã falou, tô disponível para voltar. Vem, né? Vem. Faz tempo isso? Isso foi em 2008, final de 2008, né? E aí eu voltei no final de 2010. Né? Final de meados de 2009, 2010. Voltei no final de 2010. Foi onde eu voltei direto para a área de compras, porque na auditoria eu já não dava mais para retomar, porque eram muitas viagens, eu precisava estudar, não estava conseguindo terminar por conta das viagens. Mas foi um aprendizado absurdo. Aí foi onde eu retomei para a empresa, na área comercial, como assistente de planejamento, né, para fazer ali a alocação. E aí começou minha carreira na área comercial. E até então você também nunca tinha tido nenhum contato com o comercial e também nunca, possivelmente também nunca sonhou, porque nunca tinha tido esse contato. Mas foi assim, foi um contato... Amor à primeira vista. Apaixonante, né, cara? A dinâmica é maravilhosa, né? Então... Eu comecei como assistente ali, já ajudando ali com uma bagagem de auditoria e com bagagem de navegabilidade, conversar, de conseguir ter análise crítica de dados. Você começa a ajudar, né? Você começa a analisar e ajudar. E aí, naturalmente, de novo, você começa a fazer o que você precisa fazer, dá um passinho. Pô, isso aqui você faz o quê? Né? E começa, naturalmente, a consumir mais conteúdo. Ser né? curioso mesmo. Curioso. E aí, naturalmente, a gente foi se envolvendo e foi para planejamento ali. Desde o planejamento a gente acabou logo quando eu fui para a área de planejamento de fato, foi quando a empresa teve a oportunidade de vir a área de compras para São Paulo, né? E até então era tudo em Cuiabá, a área de compras teve essa proposta de vir para São Paulo. E num primeiro momento eu optei em não vir, porque eu tinha acabado de voltar para a companhia, tinha acabado de voltar para terminar a faculdade. E nesse primeiro momento eu optei em não vir. E a confecção veio para São Paulo, né? E aí, como eu estava no planejamento ali da área de confecção, o calçados e o cama, mesa e banho acabou ficando em Cuiabá ainda, né? E aí, nessa transição, o gerente de calçados, que era o Janilson, na época, me deu uma oportunidade. Falou, você quer vir para calçados? Quer conhecer? Eu falei, cara, adoro calçados. Não tenho a experiência, mas adoro... Primeiro que eu tenho um bom gosto. Adoro o produto. Adoro tênis, né? Então, vou me dar bem. Mas falou, não, mas você não vem como comprador. Eu falei, pô, então, sem problema algum, né? Mas já queria que ela... Vem pra cá, vamos aprender. Mas foi questão de 4, 5 meses ali, eu já estava envolvido, né? Já estava escolhendo pro comprador praticamente os produtos. Porque ele falava, não, você tem uma mão boa, você escolhe. E aí você passa os pedidos. Você que fazia o filtro. Eu que fazia o filtro.
E naturalmente, de novo, né, de uma forma natural, sem quebrar o paradigma, sem passar da hierarquia, sem passar da onde você tem que fazer, o que você tem que fazer de forma desnecessária, né? Natural mesmo, natural, você vai construindo, vai te dando abertura e você vai construindo. E eu consegui entrar na área de calçado, foi onde, de fato, eu comecei a me apaixonar mesmo pelo compras ali, a negociação, tratativa com o fornecedor, que é uma via de mão dupla absurda, né? Que agrega demais com a gente. E ali comecei a entrar na parte de produto, né? E aí fui comprador de calçado masculino, no Só primeiro masculino. momento, masculino, sapatênis ali. Tá. Depois tênis, com questão de 4 meses, 5 meses, eu assumi o tênis também. E ali foi onde eu tive meu período de comprador, meu maior período de comprador foi dentro da área de calçados, né? Junto com o grupo, né? Você ficou quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei, na área de calçados, eu fiquei mais ou menos 5 anos. 5 anos. 5, 6 anos. Não, sei, 5 anos. Porque eu já Em tô Cuiabá agora. ainda. Isso, em Cuiabá, mas em Cuiabá eu fiquei praticamente quase um ano e meio. Tá. E depois o compras do calçado e câmeras de banho também veio para São Paulo. E aí foi onde eu topei vir, né, para São Hoje Paulo. somente o compras é em São Paulo? Não, hoje o escritório inteiro praticamente é em São Paulo, né? Hoje o único suporte que tem lá em Cuiabá é o TI, que tem a parte de servidor, né? Tem a parte de tecnologia lá, que é bem forte, por conta da quantidade de lojas que tem ali na região. Então tem um polo lá ainda, tem um escritório, mas hoje praticamente a totalidade está em São Paulo, né? São quantas lojas hoje? Hoje são 200 lojas. São 200 lojas no grupo. A Cuiabá, aquela região ali do Mato Grosso, ainda é onde tem a maior concentração. Exato, Centro-Oeste hoje ainda é a nossa maior concentração. Onde a gente tem a maior concentração de lojas, até por onde começou, né? Sim, E natural, né? Natural. E aí sim, o plano, depois da aquisição da Pepcor, né, que a gente estava conversando, naturalmente tem um plano de expansão, né, de lojas aí que vai para ir para a região Nordeste e outras. Em que ano que foi que eles compraram? A Pepcor comprou há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás, 2020. Como que foi para vocês que trabalhavam lá, que foi essa movimentação? Porque até então era a empresa dos fundadores ainda, Sim, né? sim. Teve uma mudança muito grande. Como que foi essa movimentação, essa adaptação? Como que foi todo esse movimento? Naturalmente tem uma mudança cultural, né? Até porque é uma empresa da África do Sul, mas ela não teve... É uma empresa já de varejo? É um fundo? Como que Não, funciona? é uma empresa de varejo, né? Ela tem vários segmentos, né? E ela hoje, na África do Sul, ela tem ali praticamente 6 mil lojas no segmento, né? Tem calçadista, tem só confecção, tem a parte de tecnologia, então... E além de outras roads que ela acaba comprando e outras redes pequenas que ela acaba comprando. Então é um Mas grupo sempre muito de forte. moda ou não? Não necessariamente. Ah, tá. Não necessariamente. Em vários segmentos. Até de material de construção. Então, ela tem realmente um leque de produtos ali, leque de segmentos que ela possui. E é uma empresa muito forte. E quando ela fez a aquisição da Avenida, naturalmente, a mudança que teve um pouco, naturalmente, cultural, né? Mas entender o que seria o foco, o que seria, aonde seria a expansão, o que seria a expansão, se expandir na parte de calçado, ou só na Magazine, que a gente tinha Giovana Calçados na época. Então, isso pra gente foi um pouquinho foi um aprendizado, né? Mas em nenhum momento veio uma imposição. Pelo contrário, né? Eles estavam comprando uma rede já estruturada, uma rede que já tinha aí um faturamento representativo. Então, nada mais do que entrar, conhecer e naturalmente trazer as oportunidades que eles têm como grande varejista para a gente entender se culturalmente se aplicava aquilo ou não. E muitas das coisas a gente testou, muitas dinâmicas a gente mudou para poder fazer essa transição e, de fato, apurar os resultados e trazer para a mesa, falar isso sim, isso não, isso aqui vamos seguir, isso aqui, infelizmente, aqui não funciona. E acho que essa adaptação aí foi em questão de 1 ano e meio aí, e depois tudo se encaixou e agora a gente tá bem ajustadinho aí pro projeto que tem pela frente, né? Que é de fato expandir. A Avenida tem um projeto muito audacioso de expansão, junto com um grupo, né? Então a gente tá bem bacana. Não sei se você pode falar, mas tem uma meta de números de loja por ano que vocês pretendem abrir? Normalmente a gente tá em torno de 25 a 30 lojas por ano. A média. Por ano. No Brasil. Isso, no Brasil.
no Brasil. E o planejamento aí bem alongado, praticamente aí, quando falo de planejamento, falo de planejamento de 5 anos, né? Antigamente a gente falava de planejamento 1 ano, 2 anos no máximo, né? Então, por quê? Porque eles têm de fato essa visão, né? Então, ele já tem isso como prática, né? Então, a gente acaba aplicando aqui também. Mas a adaptação foi tranquila. Não teve grandes movimentos, né? Até porque, de novo... Eles respeitaram muito o que a empresa já tinha. Tem uma questão cultural, né? A gente estava falando sobre isso, né? Isso é legal também a gente explorar, porque muitas coisas a gente costuma fazer viagem de tendência, inspiração. Papá, só que muita coisa do que a gente vê acaba não se aplicando aqui, né? Exatamente isso, cara. Então, tem uma questão que funciona muito bem. A gente estava te falando das dinâmicas que funcionam lá, que aqui, pela cultura, jamais daria certo. Conta até pra galera que não sabe, não era de sabedoria minha nem dele, a gente até se surpreendeu quando você trouxe. Conta como eles operam lá, com o consumidor final comprando antecipadamente e pagando pelo produto 1 ano antes dele receber. Conta pra galera que não conhece. A gente eles têm a dinâmica da parte do inverno, né? Lá na África, normalmente, né? Eles têm a dinâmica de fazer o showroom dentro da loja dos produtos de inverno para cliente comprar, escolher o produto, pagar o produto ali parcelado, para que no próximo inverno ela retire o produto na loja. Então, naturalmente, ele já tem uma demanda certa, né, de quanto eles vão vender, de um caixa, de certa forma, já aplicado, né, com a verba antecipada, né? Então, é uma cultura de lá, né, que jamais, eu acho... E para o consumidor tá tudo bem, né? Pagar 8 meses, exatamente, é cultural. 8 a 12 meses, né, que você comenta que o produto demora chegar para o consumidor. Então, ele já paga o produto, ele já sabe que daqui a pouco, no próximo inverno, ele já tem aquele produto que ele vai tirar na loja e paga de forma antecipada. Então, é uma questão cultural, né? Hoje você pega o produto e parcela em 10 vezes. No caso lá, você só não vai pegar o produto, você vai escolher e já vai pagar o produto para retirar daqui a pouco. Então, questão cultural, que a gente achou mega interessante, mas que, de fato, se a gente for fazer isso aqui na nossa cultura... Vocês chegaram a tentar? Eu acredito que não chegou a tentar dessa forma. Acho que teve outras dinâmicas da parte de crédito que eram parecidas, que eles tentaram aplicar, mas logo Viram que não ia dar certo. Esquentou, o pessoal vai comprar chinelo. Exatamente. Então, assim, não era o perfil, não era realmente a cultura, e eles acabaram retrocedendo na ideia, né? Mas em outras dinâmicas, não. A gente, de fato, tivemos aí vários aprendizados de método de compra, da forma de pensar, da forma que eles fazem lá. Você pode explorar um pouco pra gente, Arthur? Por exemplo, alguma coisa do que vocês faziam, que vocês aprenderam novo e que traz um resultado melhor, consegue ter resultados melhores? Como que de novo vocês implementaram e que você achou muito legal? Que era algo que você e o seu time, todos ali que trabalhavam com você, não tinha essa visão, não tinha esse método. Eu acho assim, que não é nem a questão talvez da visão, mas eu acho que talvez a aplicação da ideia de forma estruturada, né? Então você tem ali uma dinâmica de você trabalhar os repeats, né? Principalmente de coleção, você analisar as curvas de recebimento. Você compra uma coleção, se você vai receber a quantidade total dessa coleção de uma única entrega, tem muitas empresas que fazem ali o buffer, né? Que consegue trabalhar a coleção 70-30, você distribui 70% e os outros 30% você vem e faz a reposição. Mas são poucos que têm esse caixa para fazer isso. Né, para manter esse, e principalmente em produtos de coleção. Quando você tem um caixa um pouco mais folgado, você consegue fazer isso, naturalmente você tem um ganho de reposição, uma assertividade maior, trabalha melhor o produto. Quando você consegue fazer isso, você faz uma entrada e a segunda entrada você já deixa praticamente pronta e dentro de casa, se possível, para você fazer as movimentações rápidas, né? Para ganhar agilidade. Então, só que precisa ter uma estrutura para isso, né? E, naturalmente, quando eles vieram com isso, trouxeram essa mentalidade que, sim, funciona, né? Não é algo novo, vamos dizer assim, mas a condição que eles dão para fazer isso faz a diferença, né? Então, acho que não são todas... Agilidade na veia. Não são todas as empresas que têm a condição de ter um
um estoque muito alto, que tem uma cobertura muito alta, e para você conseguir fazer esses manejos, né? Fazer esses movimentos ágeis para poder ganhar, né, na ponta. E quando você tem uma empresa que consegue fazer isso, te dá suporte para isso você ganha agilidade, você ganha fôlego, né, para poder manter um produto que é estratégico ali, com uma quantidade um pouco maior, dado que a gente tem uma capilaridade muito grande de lojas distantes, né, umas das outras. Não é igual São Paulo, você tem ali o CD em São Paulo, as lojas todas em São Paulo, o cara faz as transferências ali rapidinho, vendeu aqui, já não tá, vendeu na outra loja, o cara pega e já faz. Nós não, nós estamos espalhados nos estados, né? Nosso CD é no Centro-Oeste. Então, quando você consegue ter essa condição em produtos estratégicos, conseguir ter uma cobertura um pouco mais alta, conseguir ter uma condição de trazer mais a compra para dentro de casa e ganhar agilidade na reposição, você tem um ganho muito forte, entendeu? Mas não são todas as empresas que têm essa caixa e flexibilidade para fazer isso, né? Então, tudo é dinheiro, o estoque parado é dinheiro, né? Quanto maior a cobertura você tem, mais dinheiro você tem parado ali, mais envelhecimento de produto você tem, e naturalmente você tem que ter uma gestão disso, senão você acaba gerando um grande problema a médio prazo, né? Sim. Esse é um ponto grande. E essas viagens de pesquisa, Wellington, que vocês fazem, isso também já veio dessa cultura dessa empresa, ou já na Avenida antigamente já existia dessa mesma frequência, dessa mesma forma? Uhum. Isso teve alguma mudança nos lugares de pesquisa ou não são os mesmos que vocês já faziam? Como que você enxerga isso? Não, acho que não teve mudança, porque acho que é uma dinâmica que acho que praticamente todo varejo que tem aí a necessidade de buscar a moda, de buscar a tendência, mesmo sendo ditador ou não da tendência, naturalmente você precisa estar acompanhando para que você consiga trazer elementos, né? Uma coisa é você ir para Barcelona e ver que a Primark, você vê as grandes redes ali com zebra na vitrine, todas as... Não adianta você vir trazer a zebra, sempre você tem que trazer os elementos. Exatamente, você tem que fazer os elementos que lembram ali. A ideia, né? Você vai ver uma outra a Zara trazendo, você vai ver quem dita a moda trazendo, mas tem um consumidor que está esperando isso, né? Então você tem que conhecer muito bem o seu consumidor, quem é de fato o seu cliente e que nível de moda que ele realmente vai usar, porque às vezes a informação chega para ele através do Instagram, através de todas as redes sociais, hoje chega muito rápido, né? Eu costumo dizer a Dona Maria, né? Dona Maria, por mais que quando eu digo Dona Maria, tem uma faixa etária ali um pouco mais elevada, ela tá antenada à moda, talvez ela não vá usar, talvez ela ache mas ela sabe, mas daqui a pouco ela acha um produto que tem um elemento que não destaque tanto quanto ela imagina, mas que ela vai estar na moda, ela vai estar ali no momento. A tendência do momento. Ela vai comprar, mas isso lá na ponta é o ato final. A construção disso, depois da pesquisa, que é o mais importante, de você saber quem você vai atender, que nível de público você vai atender, quem é o seu cliente e que nível de moda, né, você vai aplicar em cada produto. Até onde você vai chegar. Até onde vai chegar. E aí acredito que a maioria das magazines, né, das empresas, tem a construção de pirâmide de coleção, né? Então, quantos % você vai ter dessa tendência que você viu lá nas viagens de pesquisa, normalmente para os mesmos lugares, que tem ali um clima tropical parecido, que tem ali realmente já essa informação, essa base já muito apurada, né? Onde todos buscam. Então, esse trabalho de fazer a adaptação, né, para o nosso cliente, para cada cliente, aí cada rede, de fato o mais importante. Então, você pode trazer sim a tendência e ser o ditador, como algumas redes são, mas você pode também trazer a tendência num time depois que esses ditadores já lançaram, mas sem perder o time de entrar e ficar atrasado. Mas aí o nível de aposta dessa tendência, aí cabe cada rede, cada área, cada empresa entender para quem você vai atender. Sem estratégia. Né? Então, a gente está falando de calçado. Uma coisa é você colocar um calçado, um cabedal todo de zebra. Outra coisa é você trazer um elemento, né, ali na parte traseira, né, um viés ali de zebra e trazer o produto comercial. O cliente vai olhar e falar, pô, a zebra tá na moda, eu tô vendo aquele vestido, eu tô vendo na Zara, eu tô vendo... Aqui eu gosto que eu vou usar. Se ele fosse inteiro de zebra, ele não vai usar. Exato. Né? Então, ela vai no elemento, e esse elemento vai estar no calçado, esse elemento vai estar na bolsa, esse elemento vai estar
Inclusive, você tá aspecto. falando de zebra, foi nessa última... Era alguma coisa de animal print, alguma coisa que nessa última feira que a gente teve tava bem presente, né? Não sei se foi zebra ou tigre, foi alguma coisa Não, assim. foi alguma né? Só não coisa- pode falar do Stitch, né? Daqui a pouco estão colocando Stitch até na... Não duvido. Não duvido, é. Então, assim, Verdade. a própria Kings vai fazer agora, acho que uma parceria com a Stitch. Ah, é, Um também. Stitch mais street, né? Mas, assim, são Vai tendências ficar um que... trava-língua. São, Street, tem, street. exato, são tendências, aí são E, meu, tendências que de Sim. fato você não pode perder, né? Tô dando um exemplo, né? Mas Sim. é uma coisa que você vê que está consolidado não só em um lugar da Europa, nas pesquisas, é está mundo. consolidado no mundo, no consumo. Você vê isso no consumo, no resultado de giro, de Stitch, por exemplo, você tá exatamente, de Stitch. Foi mundial esse movimento? Mundial. Que a própria É. Disney não soube Não explicar, né? Mundial, conseguiu mundial, entender é um- porque essa evolução da venda do Sim. Stitch veio antes, muito antes do Muito, filme. muito antes do filme. A gente já está surfando essa onda há, 2 vamos anos, dizer, 1 ano e meio, É. arrisco a dizer, 1 ano e meio, 2 anos antes do filme. É. Foi quando, de fato, você via já um retorno sobre os produtos muito forte. Acredito que o Né? filme, na verdade, veio por Impulsi- conta... O filme impulsionou, né? O filme Exato. já Não, havia... então, mas eu acho que por conta até desse movimento Da global demanda. aí, Sim, então acho que eles aceleraram. Não posso afirmar, mas eu acho que já havia a É. ideia de trazer Sim. o personagem para um filme. Não posso afirmar se Não, foi. mas eu acredito que acelerou, Exato. porque foi uma loucura, né? Isso foi uma febre que Exato, não tem uma explicação lógica para isso, né? exato. Eu conversei na época, eu trabalhei um período, foi bem rápido, mas eu trabalhei um período com uma licença da Disney, eu estive com eles um tempo, ainda não tava essa febre do Stitch. Mas eu conversei com eles depois e eles mesmos falaram, cara, não tem uma ninguém explicação sabe. no nível, né? Não, ninguém sabe o porquê. Explodiu, né? Sem uma É. ação de marketing proposital para que isso Exato. acontecesse. Sim. Exato. Então tem essas, voltando à questão da tendência, então acho que a tendência ela tá aí, acho que as pesquisas são necessárias para quem está no varejo, até mesmo quem não tem condição de fazer essa pesquisa, acaba surfando de uma forma um pouco atrasada, né? A questão do que está acontecendo. Mas acho que o mais importante aí da pesquisa é a construção de quem você quer atender, qual é o seu público e que nível de moda daquilo que você está vendo você vai trazer. 100%, a totalidade, como elementos, como... Então, acho que aí é Meu, muito E estratégico, né? você que faz muito essas pesquisas, que viaja bastante, que tá Sim. muito por dentro das coisas que acontecem mundialmente, tem algum movimento contrário? Por exemplo, a gente vai lá pesquisar para trazer inspiração. Uhum. Já teve em algum momento que o que foi desenvolvido aqui, talvez esse jeito brasileiro, essa Uhum. coisa tropical que você falou, de algo que foi desenvolvido aqui, foi para lá? Você sabe dizer? Cara, assim, não, de imediato não consigo lembrar de nada ao contrário, sabe? Não consigo lembrar de nada ao contrário. O que a gente consegue ver, assim, igual essa última pesquisa que a gente fez agora, na penúltima, né, sem ser essa última, quando a gente vai para as paredes, a gente vai para os locais estratégicos das empresas, né, das lojas, você vê o que de fato está sendo apostado, né, porque está ali, está na parede, está nas gôndolas, está como destaque, né? E aí você vê tanto na parede, você vê nos equipamentos, você vê na construção do que eles querem mostrar e você vê na usabilidade, que é o quê? Lá e as pessoas usando. Isso é uma coisa muito bacana. Dessa vez que a gente foi, aquilo que estava na parede com destaque em algumas áreas da loja já tinha mudado. Mas a usabilidade estava mais forte daquele produto anterior. Então, vou dar um exemplo com a Birkin. Uhum. Quando a gente foi no anterior, ela estava muito forte, paredes de coleções, né? Muitas cores, enfim, um exemplo. Dessa vez a gente foi, já não achou nem 20% do que a gente viu na penúltima. A gente já via as pessoas usando anteriormente e agora, mais ainda. A usabilidade aumentou, né? Olhando as pessoas. E com menos na vitrine. Com menos na vitrine, porque tá virando coleção, é inverno, daí já vem bota, já vem fechado. Mas as pessoas usando, você vê muito mais. E isso, aqui, agora que está começando, agora sim, né? Nos últimos 6 meses, começou realmente a ter um pouco mais de força, não só no feminino, mas já foi pro masculino, e já está no infantil, Sim. e aí já está fazendo Você pega aqueles próprios loafer, né? Que veio pro masculino.
E Exato. aqui na última coleção, o masculino se usou bastante e lá atrás nem do feminino tinha dado certo. Pois é, então assim, é uma questão de adaptação, de fato, de entender, e nem todo mundo vai apostar, nem todo mundo vai apostar em tudo, né? Então, eu acho que é um trabalho muito, muito especial essa questão da pesquisa de tendência, acho de que construção de coleção, de nível de aposta e de... O tato muito e- apurado. Né? Muito, muito. E a adaptação, de novo. Para mim, o mais importante é quem é o seu cliente. Né? Quem você vai É o atender. ponto Pra mim, chave. é o Né? Primordial ponto-chave. de tudo é isso aí. Né? Não adianta eu ter um produto, um público X e atender o público Y. Não, a gente não vai fechar a conta. Né? Naturalmente, você tem que ter um objetivo. Né? E é um dever de casa grande, Grande. você conseguir definir muito bem isso com uma operação que vocês têm, né? Sim. Com tantas lojas, com tantos públicos, Regiões tantos regiões diferentes também. Uhum. Então, é sempre um aprendizado. Então, você tem que ter uma base de análise ali muito forte, né? Então, essa questão de ter os dados muito apurados e conseguir, de fato, entender qual é o maior percentual do que você precisa ter para atender a gama total, isso aí realmente tem que ter um estudo muito, muito apurado. Realmente tem que dedicar tempo e discussões, né? E é o que a gente faz aí praticamente diariamente, né? Tanto na parte de produto, quanto na parte de dados, né? De dados de cliente, de dados de consumo. Isso tudo agrega, né, nas decisões estratégicas de qualquer companhia. Se tiver possibilidade, se tiver condição de trazer todas as áreas que conseguem trazer a experiência do cliente, isso aí não tem... É a chave do É cofre. a chave, é uma chave que você consegue potencializar, você consegue corrigir, você consegue mudar né, Mudar a rota. a rota em algumas meu, situações. E como que tá isso? Que a gente tá passando por um momento que ele foi ainda mais acentuado depois da pandemia, e a gente fala até sobre isso bastante aqui, sobre o comportamento de consumo. Vocês que têm esse estudo, que têm os dados, têm a tecnologia que ajuda, como que você vê, qual que vai ser a tendência de consumo daqui que você acha para os próximos anos? Que a gente vê uma maneira de bem diferente, e isso foi acentuado, então, conforme eu falei, depois da pandemia. Você acha que vai mudar muito? Que hoje a gente fala da melhor maneira de você conseguir proporcionar a melhor experiência para o cliente de uma maneira digital. Tá tendo... Eu ia falar exatamente isso. O Omnichannel, né? O que acontece? Acho que a internet, né, facilitou muito isso, né? Hoje tem gente vendendo de forma de marketplace no Instagram. Você monta uma lojinha no Instagram e você consegue plugar os produtos. Muitos vendendo até a própria plataforma, né? Você tem lá a plataforma vou dar um exemplo aqui da Shopee, o cara cria uma página de produtos e ele começa a vender, divulgar aqueles produtos e começa a vender. Eu acho que sim, cada vez mais a internet, cada vez mais a agilidade, a rapidez da entrega, do serviço vai ser o diferencial. Vai ser o diferencial para o futuro. Isso não tem outro, acho que não tem outro caminho. A única questão que eu trago ainda, por ser da onde eu sou, é que nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então, se você for lá no interior do Ceará, no interior do Mato Grosso, no interior de Rondônia, que são estados que acabam tendo não falta informação, mas acaba sendo uma cultura diferente. O cara ainda prefere ir na loja, pegar o produto já do que necessariamente comprar pela internet, pagar o frete. Não digo a grande massa, não digo a faixa etária mais nova, estou dizendo a faixa etária média ali. Ainda tem essa cultura. Sim. Então, acho que eu vou dar um exemplo aqui do carro elétrico. O carro elétrico ele funciona muito bem aqui em São Paulo, tem N fatores aí que são positivos e negativos, mas a gente fala do carro elétrico em grandes centros. A partir do momento que você fala um carro elétrico lá em Alta Floresta, esquece. Né? Por quê? Porque ele os postos ele não vai conseguir viajar, ele não vai. Então eu costumo fazer esse comparativo também com os clientes. A faixa etária dos clientes, que, de novo, eu volto para o cliente como centro das nossas atenções. E que né? Quem são os nossos clientes? Quem são os clientes da rede X? Quem são os clientes da rede Y?
né? Você pega um Yukon, vai atender uma faixa etária totalmente jovem, né? Você vai pegar uma Pernambucanas em uma avenida, teoricamente você já começa a ter uma faixa etária mais elevada. Então, em que regiões eles estão atuando? Né? Quem são os clientes que consomem lá? Então, eu costumo comparar esse tipo fazer esse tipo de comparativo. Um carro elétrico numa cidade, nem preciso, tô falando do Mato Grosso, tô falando de Rondônia, mas Sim. talvez aqui no interior de São Paulo. Não, na verdade, né, em São Paulo, dependendo da região de São Exato, Paulo, já você não. né, você já sofre ali, Sim. né? Primeiro por mecânica, segundo por questão de estrutura de abastecimento, né? De carregamento, preconceito. Você colocar colocar uma bola e começar a colocar os motivos, vai aparecer Sim. muitas coisas que os clientes lá que eu tô falando vão trazer que a gente não vai falar aqui. Né? Então, eu acho que o futuro, sim, é digital. O futuro é ganhar agilidade. Hoje você quer comprar um sabão em pó, você entra lá no aplicativo daqui, ou seja, qualquer um. Sim. Ele vai pegar uma mercearia que está aqui do lado e vai te entregar aqui em 15 minutos. Né? Na China hoje tem uma exigência de Drone, entregar, de entregar uma mercadoria dependendo do caso ali onde o cara estiver, de 10 minutos. Não pode passar de 10 minutos que ele cancela a compra. Você foi lá pra China algumas vezes, pode confirmar isso pra gente. Eu não lembro qual convidada veio, falou que hoje na China já existem espaços de shoppings que assim, é só tipo só o adesivo da loja ali, não existe de fato a loja. É só pra expor e levar a galera a comprar na internet, a comprar no marketplace dele lá, mas de fato ali o shopping não é um shopping, é só o espaço para armazenar. É só um demonstrativo para que a pessoa simplesmente chegue, olhe o produto, compre e receba em questão de 30 minutos no máximo, e aí vai de cada empresa, cada plataforma, mas assim, você pesquisar, existe uma exigência absurda já na China, no Hong Kong principalmente, do cara querer receber o produto que ele está comprando em 15 minutos, dependendo do que e onde, senão ele escolhe outra plataforma, cancela e escolhe outra plataforma que entregue. Então, e assim, na China já tá assim, meu. Tem muita coisa que sim, tem muita coisa que é muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, é evolução, né? É evolução. Eu digo que o grande centro sempre sai na frente por ter pessoas, ter condições, na verdade, de executar esse tipo de serviço. Mas quando você olha para o pequeno centro, existe uma diferença gigantesca cultural, né? Então, a gente não pode deixar de atender nem esse, porque aqui, se você somar a quantidade que nós temos de pequeno centro, ainda é muito relevante, né? Então, e aí você pegar quem são os consumidores desse pequeno centro, e como eles se comportam, como eles querem comprar, isso tudo que eu falei. Se a gente tem um banco de dados, um campo de informação onde traz pra gente como o Japa lá em Rondônia, em Ariquemes, lá em Jaru, quer consumir, e o que ele quer consumir, como ele prefere consumir, até que a gente chegue aqui, né, daqui para cá, ou trazer isso aqui para cá, a gente precisa atender ele. E aí atender ele em vários aspectos, em vários segmentos, em vários, né, desde o supermercado até a roupa, até o calçado, o carro. Então isso tudo é o mesmo comportamento ainda. Às vezes ele quer, muita coisa está acontecendo aqui, mas lá ele não vai ter condição. Entendeu? Então acho que é um conjunto de fatores que, de novo, a informação, a agilidade, a tecnologia, né, tudo isso avançando vai fazer com que esse consumo evolua, né? Principalmente, de novo, nos grandes centros para a parte digital, a parte de agilidade, de ganho de tempo, né? E também, aos poucos, isso vem trazendo para os pequenos centros e aí é um movimento natural. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para explorar aqui que a gente, às vezes, deixa passar. Deixa passar. Top. Tá maluco, hein, jovenzinho? Tem conteúdo ou não? É uma visão, né? São trocas que a gente tem, né? Diariamente, de novo. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar em empresas, né? Ou empresa que tem essa capilaridade, que tem essa dispersão de regiões, naturalmente você precisa olhar para isso. E eu estou falando de onde eu estou hoje, mas eu tenho certeza que talvez os supermercados, as empresas que têm as bandeiras que estão em todos esses lugares, vamos falar uma Americanas da vida, vamos falar uma marca de pneu de carro, pneu de carro
Tá em todo lugar, Sim. todo mundo tá de carro. Então, naturalmente, pode ter esses estudos de tecnologia e dados para fazer a leitura certinha do que e o quanto consome. Vamos falar de pneu de trator. Vende aqui em São Paulo? Olha o Sim. quanto vai vender no Sim. Mato Grosso, que é o maior Vendendo no exportador de interior. soja e Sim. né, no No Rondônia, agro, né? no Pará, no agro, de forma geral. Então, estudo para ele falar o que é, quantos por cento que eu tenho que ter de pneu de trator, de pneu Sim. de X da marca naquela região é totalmente diferente numa região de grande centro, né? Que daí talvez muda a cultura, muda de novo. São coisas que a gente fica olhando muito para o nosso negócio, mas se você olhar para o todo, pro macro, todo mundo tem que ter esse estudo, todo mundo tem que fazer essa leitura, todo mundo tem que entender quem de fato a gente quer atender. E o que, e o quanto, e que tipo de cultura essas pessoas em cada região quer consumir. Então, acho que a tecnologia ela vem para ajudar a buscar essa informação num clique de um post, num clique de uma curtida do Instagram, ou uma navegada que o cara dá um pouquinho mais lenta em um produto X naquela região. O cara falou, opa, peraí, teve várias aqui e aqui não. Então, peraí, tem uma... Então, sabe, São eu tô dando detalhes. exemplos, detalhes, exatamente. Tem esse time de tecnologia que faz esse trabalho na empresa? Hoje a empresa tem evoluído e tem muitos dados nesse sentido. Tem muitos dados nessa questão. Né? Eu acho que O time de tecnologia lá tá bem avançado. Tecnologia, a parte CRM, né? Então, que cuida da parte do cartão, que cuida da parte de consumo. Então, acho que são coisas que são estratégicas, né? Acho que é bem bacana. Sensacional. Excelente, velho. Gratidão por partilhar tudo isso conosco, com legal. quem nos acompanha, a galera que sempre está assistindo, busca por esse tipo de conteúdo, quer aprender cada vez mais, e às vezes algumas coisas que você coloca aqui, a gente ainda não sabe e a gente vai começar a ver daqui a um tempo acontecendo, né? E vocês que já têm a oportunidade de estar numa empresa que proporciona tudo isso para vocês, que investe nesse tipo de trabalho, de certa maneira vai ditar a tendência para o varejo, é muito legal você partilhar, você agregar isso para o nosso mercado. Sim. É muito bom mesmo, né, mano? Não, a gente que tá indo pra China do outro lado do mundo, tava batendo um papo com ele antes de começar aqui, você foi umas 5 vezes pra lá, umas 5, 6 vezes Foi já 5 pra lá. vezes. Foi 5 A vezes, próxima a gente né? vai fazer em mandarim com ele. Quase, né? Dá pra pedir um gelinho lá em mandarim. Falar que tá caro, a gente já consegue ter algumas palavras que você Negociar, precisa, né? precisa, né? Você É. precisa falar lá, tá caro, pô, tem Tá calo. tá calo, né? Balatinho, né? Então, assim, eu falei... Pastel de flango. Pastel de flango. Então, assim, sim, a experiência é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu acho que tem que ir de peito aberto, tem que ir para vivenciar a experiência, tem que ir pro perrengue, se tiver perrengue. Então, acho que hoje, de novo, a tecnologia ajuda muito você a resolver os perrengues. Exato. Então, acho que não precisa ter receio, né? E eu já tive a oportunidade de ir acompanhado, já tive a oportunidade de ir sozinho mesmo, fazer a feira sozinho mesmo? Eu tive uma oportunidade de ir sozinho. E, de novo, se você tem um foco ali, que você tem que... Você vai fazer e você vai conseguir... Vai desenrolar. E, né? E, de novo, naturalmente, A com grande experiência, você consegue mapear muito bem o que você precisa ser feito, fazer a leitura certinho. E, assim, é uma experiência maravilhosa. Quem tiver essa oportunidade de ir, eu aconselho sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um gasto necessário para essa área. É um investimento, né, necessário para completar aí esse ciclo, né, do varejo ali que a gente vive, da onde vem. Precisa entender, né? Quanto que a gente consome da China, né? O quanto que a China é influente. influente. Então, assim, ali é onde tudo acontece. Você vai ver os extremos, né? Tanto a parte muito simples, misturado com a parte muito elaborada, e você vai pegar o trem-bala lá, você vai andar, você vai ver condomínios você tá 300 por hora, você vai ver condomínios de 60 prédios iguais, você fica olhando assim, tá 300 por hora e não muda a paisagem. É o mesmo prédio. Tudo igual. Tudo igual, e de repente vai acabar os prédios e vai ver a plantação de arroz com prédios que eu digo, casas de 5, 4 andares, porque eles fazem sempre para cima, no meio da plantação de arroz. E então,
assim, é um negócio absurdo da gente ver. Sim. Né? A gente vê pela TV, se buscar na internet tem tudo, mas tá lá e vivenciar isso, eu tenho certeza que vocês vão Ver com adorar. os próprios olhos não tem preço. Sem dúvida, diferente. né? É a cultura, né? Então, acho que é uma experiência que é muito válida pra gente que tá nesse... Pra vida, né? Pra vida, né? Pra gente que tá nesse ramo e pra troca, é muito bom mesmo. Então, acho que tenho certeza que vocês vão gostar. E se der, a gente vai se encontrar lá. Eu devo ir dia Com 28. certeza. Vamos bater um papo lá. Vamos bate um alinhar papo pra gente lá, né? Vamos gravar alguma coisa junto. comer alguma coisa apimentada lá com a mão e... Tá louco? Ai, Meu sobrenome é Pimenta. Olha o cara, velho. Podia Você comer gosta outra de coisa. comer, Né? sério, você gosta de pimenta, você Ele vai vai comer adorar. um japa com pimenta. Cara, os caras japa, porra. Japa lá acho que vai ficar bem indigesto. Vai, deixa quieto. Lá não cai bem, né? Ah, não, vamos Come comer aqui aqui, mesmo. vamos comer aqui mesmo. Wellington, Brincadeira. cara, gratidão demais, Pô, de bacana. verdade. Mais uma vez. Cara, você abriu o livro da vida, o que a gente falou com um baita conteúdo profissional também, que agregou demais. Sim. O Japa falou no início, né? Papel e caneta na mão que tem aula, e tivemos uma aula hoje aqui. Bacana, legal. Agregou demais, né, japonês? Exato, meu. Conte conosco, a gente sempre fala, todos que vêm aqui, que se disponibiliza a trazer, que nem o Lucas falou, o bem mais valioso que é o tempo, para compartilhar conosco, para a gente aprender, para a galera do varejo aprender, para entregar algo que seja positivo. Então, nossa reciprocidade, conte conosco aí para o que precisar. Vamos fazer alguma coisa, um fitzinho lá na China, lá, trazer algum conteúdo com certeza. legal para a galera que nos acompanha. Acho legal, acho Gratidão, válido, tá? vamos fazer. Agradeço a oportunidade, eu acho que bate-papo é sempre da hora aí, compartilhar o que a gente passou, né? Naturalmente tem muito mais, a gente vai entrando nos assuntos e Sim, se tem deixar, né? tem muita coisa, mas eu acho que assim, eu acho que o recado aí que eu dou, acho que até para quem tá assistindo, acho que muitos cara, a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Eu acho que desde que a gente queira de verdade, se entregue aí e se dedique, né? Naturalmente tá aberto também para conhecer, para ouvir, para entender que existem outras experiências que pode agregar com você. Eu acho que tudo é válido. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom aí o bate-papo. E tamo junto, vamos ver se a gente encontra na China para comer um caranguejo lá apimentado. Eu passo, vou deixar para você. Não, isso. Ave Maria. Eu passo, vou deixar para vocês. você? Cara, é tão apimentado que tem que comer com a luvinha de plástico. Então, Ô, assim, louco, velho. depois os dedos ficam ardendo, meu. Deus, imagina o resto. Não, Você que tô vai brincando, sempre deve tô conhecer brincando. o restaurante brasileiro lá, né? Tem, Então, meu, é sempre desse tem, que a gente vai, sempre não é? tem, Uma sempre tem. picanhazinha, alguma Não, coisa assim. sempre tem. Você vai ficar 10 dias lá, não tem como você não comer Um boi chinês. alguma coisinha lá diferente, ou alguma coisinha, um macarrãozinho, né? Pelo menos para deixar ali, lembrar do Brasil, né? Sim, no mínimo. No mínimo. Mas é muito bom. Tem que ir peito aberto, tem que provar, Sim. né? E vai embora. A gente vai Vai com pra esse cima. intuito mesmo. Vai pra Vai cima. registrar tudo pra galera, inclusive, ó. Terá novidades. Spoiler, né, meu jovem? Spoiler. Então vai ter que mostrar os perrengues também, viu? Não, pode mostrar só mas o- o intuito é esse. Quero ver na hora que chegar lá, ficar 24 horas sem dormir. Tem que gravar. Tem Vai que correr, gravar. vai pra piscina. Ele vai fazer achar que ele alguma tá de coisa. olho fechado, mas não tá. Ó. Vai pensar que ele é chinês lá, né? Eu vou colocar um boné verde e limão pra não perder. Não, boa. Mas chegando lá, certeza que vai ter aí o período de adaptação. Então, assim, tem que filmar. O que vai fazer na hora que acordar? Não, vai correr, vai fazer alguma coisa. Exato. Primeiro dia é sagrado. Não dorme, então Vou tem correr. que fazer alguma coisa. Gastar energia, vai correr. Vamos correr, ver paisagem lá, ver o chinês de madrugada soltando pipa. Olha. E não é moleque não, tá falando de chinês de 60, 70 anos, na praça soltando aquelas pipas quadradas. Então, assim, é um método... Aqui já chama de vagabundo, né? Pois é. É cultural, né? Então, Cultural. tenho certeza que vocês vão adorar aí. Show. Gratidão, meu. Wellington. Valeu, Vamos Wellington. lá. Galera, curte, se inscreva, compartilha. Você que chegou até aqui, teve uma aula dessa e ainda não fez isso, pelo amor de Deus, né? Então, aquela reciprocidade, a gente sempre fala que conta do lado daí. Tudo aqui tá sendo feito com muito carinho, tá? Então, curte, se inscreva, compartilha, manda pros amigos e pros inimigos, né, não, É isso aí, Lucão? meu jovenzinho, daquele jeito. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!